Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Maria, da Igreja Apostólica Face do Leão, do Ministério Face da Alma. Estou aqui com a minha parceira de ministério, a Sandra Furbini. Estamos aqui para mais uma live nessa segunda-feira abençoada e espero que vocês estejam conosco, como semana passada, que foi uma bênção. Tivemos muitos retornos e esperamos vocês aqui. Estamos esperando e vamos esperar vocês chegarem aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma live. Glória a Deus por isso. É uma grande oportunidade podermos estar aqui de alguma forma evangelizando, interagindo com você, falando sobre a palavra de Deus. É um mandamento do Senhor que todos nós devemos evangelizar. Então nós damos glória a Deus por essa igreja, onde nós temos esse momento, essa oportunidade de estar falando com você sobre a palavra de Deus. Amém? Nós estamos esperando vocês entrarem, porque hoje o tema é sobre rebeldia, né? Semana passada nós falamos sobre dependência emocional e hoje, como é um tema muito forte, eu espero todos vocês, que vocês possam convidar pessoas conhecidas, amigos, familiares, para estar aqui conosco, porque nós vamos dar uma palavra muito profunda, né? Com alguns princípios bíblicos, passagens bíblicas e tudo vinculado à cura, né? Porque todo o tema, irmãos, que a gente tem escolhido, e vocês também têm nos ajudado a escolher, é voltado para a cura da alma, né? Mesmo a rebeldia, muitos não sabem, mas tem o fundo emocional disso tudo. A forma como uma pessoa se rebela, existe nos bastidores do coração dessa pessoa sentimentos enraizados desde a infância. Então também vamos falar sobre isso. É importante você ter esse conhecimento, né, da rebeldia, não de forma só superficial, mas aprofundada, vinculada à cura. Isso. Eu quero mandar um abraço, um beijo aqui para Amanda. Amanda, um beijo para você. Amanda é sua filha? É, a Amanda. Um beijo, Pra Amanda. Suelen, Deus te abençoe. Para a Sueli que está aqui, nos prestigiando aqui, hoje. não é? Glória a Deus. Obrigada, Suelen, por todo o seu apoio, por toda a sua ajuda conosco. Nós não seríamos as mesmas sem você. E ela também faz parte do ministério, viu, irmãos? Para quem não sabe, a Suelen também está no Ministério de Cura conosco. A gente está montando uma equipe, porque logo quando essa fase do isolamento passar, nós estaremos com o nosso curso, né, Sandra? Sim, todas as quartas-feiras, a partir de 19h30 até às 10 horas, e também com atendimentos individuais, com questionário de cura interior. Então, nós estamos aqui preparando, né, todo o material para que você possa vir após esse período, para que você possa participar desse curso, que será uma bênção para a sua vida, como foi para a nossa, porque nós nos preparamos para que possamos ministrar na vida de vocês. Adriane Roenick, um beijo, Deus te abençoe. A Shirley, graça e paz do Senhor Jesus. A Mara, beijo, Mara, amamos vocês. Letícia está sempre conosco, né, em todas as lives, né? Glória a Deus Silas, pela vida dela. O Silas, a Clara Santos, a Mara Andrade, o Gleidson, a Adriane, Natália, graça e paz. A Neia. Amém. Eu quero aproveitar também esse tempo. Pastora Alba, glória a Deus, pastora Alba. Pastora, que bom te ver aqui. Que bom. Eu quero aproveitar esse tempo também para falar sobre o intervalo com Deus. Sim. Né? Que vai todos os dias através do Instagram, ao 12h30, comigo e com a Maria, uma semana comigo, outra com ela, sempre trazendo uma palavra de cura, uma palavra bíblica, direcionada à cura. Cada semana com um de nós. Então eu quero que você nos prestigie também no Instagram, tá bom? Amém. Bruna, glória a Deus pela sua vida. A Bruna é uma amiga, uma mulher de Deus. Amo sua vida, Bruna. Ela sempre está disposta a nos servir. Ela que sempre cuida do meu cabelo. Glória a Deus, Bruna. Amo sua vida. Melina também, que está lá comigo na minha célula. Gildásio, aqui da igreja. Glória a Deus, Gildásio. Nós temos também vários homens participando, né, das lives. Glória a Deus por isso. Quem mais? Daniela Valverde. Daniele, desculpa. Deise Regina. Carolina Barroso. Patrícia. Quem mais? Kathleen. Tá aqui. Anderson Coutinho. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A Cíntia. Cíntia Santana. Obrigada, pastora Alba, Pastora pelas suas Alba. bênãos sobre Amém. a nossa vida. Amém. Viu? Nós recebemos e agradecemos.
Tem uma pessoa que, acho que ela chama Bruna, né? Bru Lamonier. Glória a Deus pela vida de vocês. Continue convidando pessoas da sua família, amigos, né? Mandem lá um recado para eles, mandem um WhatsApp, que a gente, daqui a pouquinho, nós vamos começar esse tema. Então, nós queremos pedir que você clique aí nesse aviãozinho embaixo e mande para 5, 6 pessoas, para que elas também possam nos seguir, para que elas também possam ter acesso a essa live e possam participar. Eu quero falar também que no fim, quando estiverem faltando 15 minutos, nós vamos estar abertos para pergunta. Então, se você tiver alguma pergunta sobre esse tema de hoje, você fique à vontade para comentar, para elogiar, para criticar, ou mesmo para fazer um comentário. E daqui a pouco, após algumas pessoas entrarem, nós vamos estar desativando os comentários. É verdade. Para que as letras não fiquem subindo e possa atrapalhar a sua visualização. Tá certo? Mas por enquanto vocês podem continuar que os comentários e as visualizações ainda estarão aparecendo na tela. O nosso tema hoje, então, é sobre rebeldia e orgulho. Sim. E da próxima semana, nós também já escolhemos aqui, com a nossa equipe, vai ser sobre... Fala aí, Sandra. Sobre bastardia. Tá? Nós já havíamos pensado antes e achamos que esse tema seria coerente com os assuntos que vêm sido falados aqui anteriormente. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos falando sobre bastardia. Então, você pode convidar aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, você também, aquela pessoa que tem uma dúvida, aquela pessoa com quem você tem discutido sobre esse assunto. Amém. E você já pode ir se informando melhor sobre esse tema para que na próxima live você já venha com alguma bagagem sobre esse assunto. Amém. Tá bom, irmão? Eu só quero cumprimentar a pastora Neia, lá do Espírito Santo. Ela está aqui, pastora Neia, é uma honra ter você aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, manda um beijo para a Bruna. Uma honra ter você aqui conosco, viu? Deus te abençoe grandemente. Estou te vendo aqui pela primeira vez. Você não cumprimentou a Karine. A Karine que tem feito cabelo de tantas mulheres aqui na igreja, que tem um cabelo tão lindo. Karine, glória a Deus, você está aqui mesmo. Ana Cristina. O bebezinho dela. É verdade. Vou mandar um beijo pro bebezinho da Karine, não é? É verdade. A Janaína Santos, muito obrigada. A pastora Carla Campos, né? Que é uma pessoa que conhece tanto de mulheres, de grupo. Eu já estive na casa dela. Muito obrigada, viu, pastora, pelo seu prestígio de nos assistir. A Carla Campos, ela é uma mulher muito abençoada. Ela esteve aqui conosco no congresso, não sei se é a mesma pessoa. Ela esteve aqui conosco no congresso e ela que fez parte de todos os bastidores, da cantina, as coisas dela são maravilhosas. Carla, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui conosco. E Amém? Também um abraço para o Anderson Coutinho e para o Vitinho, filho da Ana. Vitinho, é verdade, ele sempre está aqui conosco. Né? É. Que os homens também precisam de cura. A gente pensa que só as mulheres. Verdade. Mas não é verdade. Todo ser humano precisa de cura. Talvez você ainda não tenha descoberto em qual área da sua vida você mais precisa de cura. Mas à medida que você for se autoconhecendo, você vai descobrir que você também foi ferido, foi machucado e precisa de cura. É verdade. E, irmãos, é muito importante, eu vou dar o meu exemplo, né, o meu testemunho. Tem certos temas que eu fui, né, Sandra, quando nós estávamos aprofundando, né, no curso de cura, que eu descobri que eu tinha aquela deficiência naquela área quando eu ouvi alguém ministrar sobre esse tema. E isso foi muito importante para mim, porque eu desconhecia que eu precisava de cura naquela determinada área. E foi através de ministrações e que o Espírito Santo foi me mostrando que eu precisava ainda de cura em determinadas áreas. Então, muitas vezes, as pessoas desconhecem que precisam, né? Sabem que tem algo, né, pendente na vida delas, sabem que tem uma dificuldade, mas não sabem identificar exatamente o quê. E quando nós ouvimos, né, alguém ministrando sobre determinado tema, eu acho que fica mais fácil da pessoa entender que ela fala assim, eu preciso disso, eu tenho esse tipo de sintomas, verdade. Eu passo por isso, eu tenho vivido essas consequências na minha vida,
em relação aos meus familiares, ao meu local de trabalho, aos irmãos da igreja. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso faz uma diferença da pessoa se identificar com aquilo que está sendo ministrado. Outra coisa muito importante na área de cura é você ter humildade para se ver dentro daquelas características, dentro daqueles sintomas. É preciso que nós tenhamos humildade para reconhecer que nós precisamos de cura. É verdade. Muitas vezes nós não admitimos que fomos feridos. Não queremos admitir que precisamos de ajuda, que somos autossuficientes, que não precisamos de cura. E nós também somos favoráveis aqui na igreja a todo tipo de ajuda de psiquiatras, de psicólogos e de terapeutas. Mas nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono de todas as coisas e que Ele usa qualquer um de nós para que haja cura. Mas somos a favor, sim, dos médicos, de acompanhamento médico, mas não tiramos de forma alguma a cura através de um ministério. Nós somos favoráveis e acreditamos que o Senhor usa pessoas para curar vidas. Não é verdade. Vamos começar então? Vamos lá, já esperamos vocês chegarem, cremos que todos estão aí e vamos começar sobre o tema. Primeiramente, irmãos, eu quero falar sobre rebeldia. A rebeldia é um pecado, né? Ela é rejeitar uma autoridade de outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser o próprio Deus, né? Ou alguém instituído por Deus. Então, a rebeldia, a gente peca contra primeiramente ao Senhor, né? E isso é de forma, você peca contra Deus muitas vezes de forma inconsciente, que você está pecando contra Ele. Mas ao mesmo tempo, o ato de pecar é proposital. Por quê? Porque eu conheço o que é certo, né? Só que eu desobedeço. Eu sei que eu não posso, por exemplo, ir contra os princípios de Deus, porque está na palavra dele. Mas eu me rebelo contra esses princípios. Eu estou me rebelando diretamente contra Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então, é algo que é feito com o propósito daquilo que eu sei, apesar de ser inconsciente, é uma coisa meio antagônica. Eu sei que é inconsciente, dependendo do nível dessa rebeldia, mas ao mesmo tempo é um ato de pecar de forma proposital, porque se eu conheço os princípios bíblicos, eu sei que se eu estiver indo contra ele, eu vou estar indo contra Deus, independente de ser a Deus ou pessoas instituídas por Deus. Quem, pastora Maria? Pais são pessoas instituídas por Deus. Autoridades são pessoas instituídas por Deus. Autoridades que eu digo governamentais. Além disso, líderes, seja no âmbito da igreja, né? Seja um pastor, seja um apóstolo, seja um seu líder de célula, também como um líder fora da igreja. Que líder é esse? Onde você trabalha. Se você se rebelar contra a sua chefia, o seu chefe está ali, foi colocado por Deus. Você gostando ou não, você aceitando ou não. Porque a Bíblia fala, nós vamos ler isso mais adiante, que toda autoridade é instituída por Deus. Toda, né? Aqui não está isentando a uma autoridade se ela conseguir presidir bem, se ela conseguir ser um bom líder ou não. Se Deus colocou, Ele coloca e Ele tira, né? E muitas vezes as pessoas não têm a total, vamos dizer assim, o total conhecimento da gravidade, profundidade, o que é ir contra alguém que foi instituído por Deus. E as consequências, irmãos, isso é o mais sério, né? Às vezes você vive consequências na sua vida porque você tem se levantado contra a autoridade. Você não sabe de onde vem o sofrimento, de onde vem os ataques, mas não tem diabo aí não, viu? É você que está colhendo as consequências de que você tem se rebelado. Então nós vamos começar um texto básico sobre Miriam e Arão criticando Moisés, né? Tá lá em Números 12, ok? Essa palavra não é para trazer peso, mas é para trazer confronto. Existe diferença entre peso e confronto. Você pode achar peso se você não quiser mudança, você que está aí do outro lado. Mas você que quer uma mudança, que quer realmente andar segundo os preceitos de Deus, quer agradar o Senhor e agradar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, ouça essa palavra. Amém? Vamos lá. Números 12, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 10. Vamos lá?
Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Os dois perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eu quero dar um parêntese aqui, irmãos. É o seguinte, toda vez que você comenta de algo, critica alguém, um líder seu, né, uma autoridade instituída por Deus, o Senhor ouve. Aqui é a prova disso. Não ache você que você possa estar falando isso às escondidas. Você pode estar falando isso com alguém, até fora do contexto, seja fora da igreja, seja fora do seu trabalho, seja fora da sua família. Mas o Senhor ouve, amém? Fecha parênteses. Vamos lá. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, estou no versículo 6, para quem não está acompanhando. Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Eu vou parar até o 10. Então, irmãos, pegando esse texto, né? Na hora que a gente começa a ver, a primeira coisa que precede, anotem isso, a primeira coisa que precede a rebeldia é a crítica. Seu coração começa a criticar e você começa a falar com outro, assim como foi com Miriam e Arão. Eles começaram a criticar a postura de Moisés, né? Criticaram, mas será que o Senhor fala só por meio de Moisés? Por que ele fala isso? Porque eles também eram de famílias de sacerdotes. Eles eram de famílias, né, de profetas. Eles eram homens de Deus, tanto Miriam e Arão como Moisés, né? E para completar, eram irmãos, né? E aí eu quero abrir um parênteses muito interessante. A Miriam, eu estava conversando isso até com a Sandra anteriormente de começar a live. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, né? Ela mesmo colocou o cestinho, colocou Moisés no cesto, né? E deixou Moisés ir no rio até que a filha de Faraó pega Moisés para criar. E o que vocês podem pensar sobre isso? Miriam, sendo a irmã mais velha, ela começa a questionar, achando no direito, como sendo irmã mais velha, que pudesse questionar o ministério de Moisés. Mas não pode. Por quê? Não é porque ela é irmã, ela poderia fazer isso. Aí eu abro um parênteses, né? Você que está na igreja, você tem uma intimidade com a sua líder. Muitas vezes a gente tem uma liberdade, às vezes a gente tem uma amizade, é normal nós desenvolvermos essa amizade com a nossa líder. Só que você pode estar confundindo as coisas, você pode estar trocando isso, né? Distorcendo, você está usando de crítica por essa liberdade, essa afinidade, achando, né, que você está agindo certo. Só que Deus ouve, né? Quando eu abri o parênteses lá no início do texto, Deus ouviu isso. Então, cuidado com o que você tem falado contra seu líder, o seu pai, a sua mãe, os seus líderes de ministério, os seus líderes no trabalho. Cuidado, porque é outra coisa muito profunda, Sandra, é a questão também da contaminação. Quando nós começamos a criticar como eram os dois, né? Se Deus não botasse um basta ali, né? Quando ele veio na nuvem e chamou os três para a tenda, Arão e Miriam poderiam passar essa crítica para frente. Né? Poderiam levar isso sobre o povo e trazer uma rebelião maior. Por quê? A rebeldia gera confusão, a rebeldia gera contágio, porque a pessoa rebelde, ela não é rebelde sozinha, ela carrega várias pessoas com ela, não é isso? Então, isso é muito importante nós frisarmos, e o que eu quero colocar aqui, por amor à sua vida, a lepra de Miriam.
Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nós sofremos as consequências dos nossos erros. E lepra, irmão, aqui é uma lepra física, mas você pode sofrer uma lepra espiritual. Às vezes Deus tinha grandes planos para a sua vida, você tem se levantado contra um líder, contra uma autoridade. E às vezes a sua vida está com lepra. Né, a sua vida ministerial, sua vida familiar, você se levanta contra seu pai e sua mãe. E você muitas vezes não tem usufruído de constituir uma família, porque como que você vai constituir uma família sendo que você se rebela contra os seus pais? Eu te pergunto isso nessa noite. E eu estou falando isso com amor, né? Com maior amor à sua vida, porque eu quero que o Senhor cumpra os propósitos e os planos que Ele tem a seu respeito. Então, finalizando, para que vocês pensem nisso. A lepra é algo que é uma consequência, ou seja, é uma deficiência e pode ser em qualquer área da sua vida. No caso de Miriam, física. Interessante é que ela só foi curada quando o próprio irmão Moisés intercedeu pela cura dela. Sim, e teve um tempo para essa consequência. Então, isso também é muito importante, porque eu não continuei lendo o texto. Depois vocês podem ler a sequência dos versículos. A Miriam, ela ficou 7 dias isolada, né? Ela ficou 7 dias, mas você pode ficar muito mais que isso, viu, irmã? Eu também. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Esses 7 dias aí é light, mas você pode ficar ser 7 anos, pode ser tá? 70 anos. Pode. Eles não ficaram 40 anos no deserto? Se você não quer passar por isso, então comece a aclamar o Senhor e pedir para tirar isso do seu coração. Mas nós vamos falar de onde vem isso depois. Agora a Sandra vai dar continuidade. Então, eu vou fazer uma abordagem completando o raciocínio da pastora. Eu gostaria que você lesse comigo 1 Timóteo, de 3 a 6. E depois eu vou ler um outro texto. Esse é apenas uma introdução Amém. A essa linha de pensamento que eu vou dar continuidade. 1 Timóteo 3, 6. 3, 6. Fala assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bom, quando Paulo escreveu essa passagem, ele estava se referindo a que os líderes de uma igreja, os pastores, os líderes, os apóstolos, não fossem pessoas recém-convertidas, que não seria bom que pessoas recém-convertidas viessem a ser cabeça de uma igreja, a liderarem uma igreja. Então a gente pergunta, mas por quê? Neófito é uma pessoa nova na fé. Não uma pessoa nova de idade, mas uma pessoa recém-convertida. Isso. Mas por quê? E ele diz, para que essa pessoa não corra o risco de cair no laço do diabo. Então fui perguntar, mas qual foi o laço que o diabo caiu? É porque você, como líder de uma igreja, sendo recém-convertido, você poderia se ensoberbecer. Cair ali naquela vaidade de ter muitos discípulos, muitas pessoas te seguindo, muitas pessoas se aconselhando com você. Isso poderia gerar em você uma vaidade exacerbada. Você poderia começar a se julgar como se você fosse o próprio Deus. E o que aconteceu com Satanás? É o que nós vamos ver agora, segundo a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 14, nos versículos de 12 a 19. Então vamos lá? Está escrito assim. Isaías 14, de 12 a 19. Está assim. Como caístes do céu, ó estrela do amanhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, este é o homem que fazia estremecer a terra e ver os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa.
todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás nas sepulturas, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência do maligno jamais será nomeada. Preparei-te a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levassem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Então, nesse texto a gente vê que Satanás, ele era um anjo que o Senhor criou, né? E que, juntamente com os outros anjos, ele exercia um poder lá nos céus. Ele andava pelo Éden, a Bíblia fala que ele andava pelo Éden, que ele passeava no jardim do Éden, que ele era coberto de pedras. Fala que ele era coberto de várias pedras. Que ele tinha pedras como topázios, esmeraldas, diamantes, só pedra ouro. preciosa, né? As mesmas pedras que estavam na roupa do sumo sacerdote, né? E fala que instrumentos musicais estavam ao dispor dele desde o início dos tempos, desde a criação, que ele tinha instrumentos musicais ao dispor dele. E que ele era um querubim protetor, passeava sobre as pedras de fogo e tudo mais. Então Lúcifer, que significa filho da alva, estrela da manhã, aquele que brilha, era um anjo de grande formosura. E o que acontece? Ele começa a comparar o poder dele com o poder de Deus. E começa a querer o lugar de Deus. Ele já não fica mais satisfeito com o lugar dele. Ele começa a querer o poder de Deus, como a gente muitas vezes começa a achar que nós temos competência para sermos o chefe daquela empresa. Sim. E não ficamos mais satisfeitos com o nosso lugar. Nós queremos tirar o chefe para que nós sejamos o chefe. Ou mesmo no ministério. Nós queremos tirar o líder daquele ministério para que nós assumamos aquele cargo. Então nós começamos a nos achar melhor do que aquela pessoa. Assim como Satanás, como Lúcifer, começou a se achar melhor do que Deus. E aí começa esse espírito, né, de se achar melhor. Até eu fiz uma anotação aqui, que começa aquele sintoma de você, um senso de injustiça. Ele começou a se sentir injustiçado, pensando assim, não, esse lugar deveria ser meu e não de Deus. Eu tenho qualidades para assumir essa posição e esse lugar. E logo depois vem o segundo sintoma, que é o da autossuficiência. Ele começa a se sentir suficiente, ele não precisa mais de Deus. Ele mesmo pode fazer tudo que Deus faz. E então começa o terceiro estágio, que é o do orgulho. E como o orgulho é um sintoma de rebeldia, ele começa a pensar, quem vai comigo? E a gente vê isso muito. É o contágio, né, da rebelião. Isso, a gente vê isso muito no nosso mundo natural hoje, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa de telecomunicação. Eu quero assumir o lugar do meu chefe porque eu me julgo igual ou melhor a ele. Então eu começo a pensar, se eu sair daqui, eu vou montar uma empresa de telecomunicação. Quem vai comigo? Deixa eu ver. A pastora Maria vai, o Silas vai, quem mais pode ir comigo? Será que eles vão? Começo a sondar, assim como o Lúcifer fez. Só te interrompendo, isso é muito importante que você está falando, porque a rebelião não anda sozinha. Sim. Ela não anda sozinha, né? Ela tem sempre um número grande de pessoas que é altamente contagiante. E aí, ele começa a sondar quem pode ir com ele. E assim, ele consegue 1/3 dos anjos do céu. Então, a gente vindo aqui para Apocalipse 12, de 7 a 9, está escrito assim. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão é Lúcifer. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, veja bem, ele foi tirado do céu.
caído do céu. Expulso, literalmente. Expulso do céu. Sim. E junto ele trouxe 1/3 dos anjos do Isso é céu. a prova que não, a prova- rebelião não anda sozinho. A prova da rebeldia dele. Eu acho que esse texto, pastora, ele caracteriza bem Sim. essa significância da rebeldia e do orgulho. Sim. Né? Com todas essas passagens que vai criando em nós, seres humanos, sim, e que aconteceu com Satanás. E é algo que se entrelaça, né? É o orgulho, tá ligado à rebeldia, que tá ligado à soberba. É algo ali que anda em conjunto, vamos dizer assim. Porque nós, como adâmicos que somos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas temos essas características adâmicas em nós, né? Uhum. Então, por isso que a palavra fala, orai e vigiai. Porque se você não ora e não vigia, essa parte adâmica de você acaba se sobressaindo às suas qualidades. E o que acontece? O pecado de Lúcifer foi deixar a sua beleza e o seu poder, a sua hierarquia celeste, se subirem a cabeça, como a gente fala... o poder subiu a cabeça. Subir a cabeça. Ele deixou isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essa vaidade exacerbada, com essa grandeza. Outra coisa é a cegueira. O rebelde se torna cego. Ele não enxerga quem está certo, quem é errado, quem é o líder, quem não é. Ele se rebelou, aquilo entrou no coração dele de tal maneira, ele contagiou pessoas. Engraçado que o sentimento que está no rebelde e que contagia outras pessoas se tornarem rebeldes, gera cegueira. Né? A cegueira espiritual. A cegueira espiritual, a pessoa parece que perde o discernimento do que é certo, de quem é essa pessoa que esse rebelde está se levantando. E aí, continuando, ele fala que o orgulho elevado, o orgulho é um elevado conceito, um conceito enganoso que alguém tem de si mesmo. A pessoa se julga mais do que o outro. Uhum. É um conceito, porém, falso. Um falso engano, que eu tenho de que eu sou superior ao outro. Eu não reconheço que o outro é superior a mim muitas vezes e que isso não tem problema. Tá tudo certo. Cada um no seu quadrado, como a gente diz vulgarmente falando. Não é verdade? Eu posso estar numa posição superior a você em outra área, mas nessa área é você quem é superior a mim. Sim. E isso está tudo bem, não tem problema. Então, o orgulho, ele é caracterizado na palavra como o pior dos pecados. O primeiro pecado e o pior, porque dele vem vários outros pecados. Através desse pecado do orgulho e da rebeldia, vários outros pecados vão saindo desse pecado, não é? É verdade. Eu listei aqui também, pastor, alguns sinônimos de orgulho. Por exemplo, soberba, altivez, e tem passagens que vão deixando isso claro. Verdade. A vaidade exacerbada, a presunção, a arrogância, a insolência, a obstinação, o egoísmo, isso tudo é sinônimo de orgulho que causa a rebeldia. Então, tem até uma frase que fala que o maior problema de Deus não é o diabo, mas é o orgulhoso. Porque é difícil de tratar. Sim. E uma das maiores qualidades, né, o oposto disso é a humildade. Que é uma situação em que, nós vamos tratar daqui alguns instantes, a pessoa ferida, ela dificilmente ela se humilha. Né? Então, por isso que Deus quer tratar a ferida, para depois a pessoa desenvolver a humildade. Porque no momento em que a ferida dela é tocada, no momento que aquela ferida já existe, e alguém vem e toca naquela ferida, dificilmente essa pessoa vai conseguir andar em humildade, né? A defesa dela é o ataque. Então ela vai responder isso não de forma humildemente, se ela tem essa ferida. E se principalmente essa ferida está aberta, não foi tratada, não foi curada por Jesus. Então é muito importante para que você... Eu falo que a cura é uma coisa tão importante, é algo tão, assim, tão forte, que muda a sua maneira de andar com você mesmo e de acordo com como você reage com o seu próximo. Ela é tão real que quando nós fizemos os cursos e começamos a ler, a estudar profundamente, porque para nós estarmos sentadas aqui,
Não foi uma obra do acaso, é claro que foi a vontade do Senhor, mas nós nos preparamos, porque a palavra fala que você também tem que fazer a sua parte. Sim. Você tem que se doar o seu tempo para Deus, tem que se dedicar. Sim. E muitas coisas também que eu, como você falou, eu também não sabia que eu tinha isso em mim. E que eu fui descobrir, Deus foi me revelando assim, de onde eu pensei, Deus, mas não é possível que eu tenha essa característica, ou que eu precise de cura nessa área. Como? E Deus foi me revelando através assim, da intuição, através dos meus sentidos, porque eu não tenho pessoas para poderem me falar sobre esse assunto. E eu fui tendo um entendimento de sentimentos que eu tinha e de onde eles vinham. E eu jamais achei que eu teria esse questionamento em mim. Então a cura é algo tão real, não só a cura física, mas a cura na alma, a cura das emoções. E a gente pode ver através de nós, como nós estamos diferentes, como nós fomos transformadas. E estamos sendo ainda. A cada isso é lindo dia. Que Jesus faz. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, igual a gente sempre ouve, quem ouve primeiro você é você. Porque os ouvidos estão mais próximos da minha boca do que os seus ouvidos da minha boca. Quanto mais a gente fala, a gente vai se alegrando mais, vai tendo entusiasmo de continuar pesquisando, de continuar buscando, e vai vendo algo de concreto na vida do outro acontecendo. Vai vendo pessoas sendo curadas, relatos, testemunhos de pessoas. Verdade. E como Deus... E outra coisa... Nós, né, estamos aqui neste ministério porque nós também temos testemunhos, né, que nós iremos compartilhar com vocês lá no curso presencial. Sim. Né, em que nós vamos revelar o que Deus fez nas nossas vidas desde o ventre da nossa mãe, o que Deus trouxe à tona, o que o Espírito Santo ministrou e o que o Espírito Santo ainda tem feito, porque isso é muito importante nós compartilharmos, porque isso vai encorajar a sua vida de falar, se Deus está fazendo na vida da Sandra, da pastora Maria, de outras pessoas, Ele pode fazer na minha. Isso é uma coisa de identificação. O testemunho é algo muito poderoso. Por isso, né, Sandra, nós pedimos, todas as pessoas que têm nos assistido, de nos dar um retorno, porque nós sabemos que Deus está trabalhando nas suas vidas, como Ele trabalhou nas nossas. E é gratificante nós ouvirmos um testemunho. Isso edifica a nossa fé, e isso traz uma alegria do Espírito dentro de nós, porque nós vemos, não só porque nós estamos trabalhando para o Senhor, porque a obra é dele, mas nós podemos ver, muitas vezes, a luz no fim do túnel para a sua vida. Nós podemos ver que Jesus está trabalhando e tem esse retorno seu, né? É tão importante isso para nós. Porque às vezes a gente vê a pessoa sofrendo tanto, é verdade. A pessoa tão oprimida, tão opressa, tão angustiada, tão aflita, e a gente pensa, gente, eu sei o remédio para ela. Eu tenho remédio para ela. Basta que ela aceite, que ela queira, para que eu possa ajudá-la nessa cura. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas voltando aqui, veja bem esse versículo, que coisa mais linda. Tiago 4, de 6 a 7. Deus ordena, resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o orgulho, o orgulhoso, ele é ele seria uma característica que não é como a gente muitas vezes vê, de expulsar esse demônio de orgulho. Ele é um espírito que ele só vai sair através do confrontamento. A pessoa precisa ser confrontada. E como que Deus trata na gente isso? Através de você passar por situações onde você é humilhado, onde você cumpre serviços, digamos assim, onde você vai ser testado, até onde você resiste a ser contrariado, a ouvir nãos, a ser de alguma forma, não é rejeitado exatamente, mas... Sofrer descontentamento também. A ouvir nãos. Exatamente. A não ser feito a sua vontade, mas aceitar que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Não é um espírito, digamos assim,
que você expulsa. É uma característica em você, um comportamento deficitário, negativo, doentio, que veio lá de que trás. você vai ser confrontado. E isso para o rebelde, para o orgulhoso, é extremamente dolorido, ele ser confrontado. Então é onde entra a necessidade ali de um aconselhamento que vai direcioná-lo para que ele entenda a necessidade de ser humilde, para que ele seja tratado e para que ele seja curado. Que a única forma dele ser curado é sendo confrontado nesse sentido. Verdade. E aí, muitas vezes, né, as pessoas perguntam, o que a rebeldia tem a ver com a cura da alma? Tudo. Você pode achar que é algo isolado, né, porque nós escolhemos esse tema porque tem um fundo, né, justamente nas emoções. E a rebeldia, até muitas vezes, é inconsciente, como eu disse, e é uma forma agressiva, né, de mostrar descontentamento para com as pessoas que a rejeitaram. Então, se essa pessoa foi rejeitada, provavelmente as pessoas rebeldes têm problema com a autoridade, né? Isso aqui já foi explicado e bem explicado. Se ela tem problema com a autoridade, isso não vem de agora. A pessoa que se rebelou contra um líder de célula, um pastor, ou um chefe, alguma coisa, provavelmente ela viveu isso na infância, né? Ela teve, às vezes, uma criação muito opressora, uma criação muito assim... Mas muito autoritários. Que prenderam muito. Que prendeu, que foi usado de autoritarismo. E isso gerou na criança uma revolta, né? E foi criando uma rejeição com uma revolta. E isso é uma resposta, né? Muitas vezes as pessoas feridas, independente, vamos dizer assim, se seja medo, rejeição, autocomiseração, autopiedade, autoestima, tudo, né? Superioridade ou não, ele se defende atacando. E o rebelde, mais do que isso, caracteriza esse tipo de comportamento. Por quê? Eu vou me rebelar porque essa pessoa atingiu exatamente no meu ponto fraco, ou seja, na minha ferida. Essa pessoa veio contra mim, de uma certa forma, me deu uma ordem. Essa ordem me lembra o meu pai, lembra a minha mãe, ou lembra as pessoas que eram, para mim, uma autoridade. Se eu fui criada pela minha avó ou pelo meu avô, né? Figuras de autoridade na minha vida. Então, eu gostaria que você já começasse a identificar isso, que o Espírito Santo pudesse trazer isso à sua memória, para que você pudesse identificar isso, porque isso vai fazer parte do seu processo de cura dessa rebeldia. E aí, por isso que nós estamos linkando a rebeldia a isso, né? A questão da paternidade. Se você não teve o pai, a ausência de pai, né? Você foi órfão de pai, você foi filho bastardo, que nós vamos explicar na semana que vem. Isso gera na criança uma revolta, uma rebeldia. Então, qualquer pessoa, essa criança se torna adolescente, problemático e futuramente um adulto que vai se comportar com a rebeldia. Ela vai se rebelar toda vez que alguém confrontar algum erro dela, né? Algum ponto dela. Porque ela não aceita, ela não tem essa humildade, que é o contrário da soberba, do orgulho, para se sujeitar, para se submeter esse comando, seja de um líder, de um chefe. E olha, irmãos, Deus, vocês podem achar, porque muitas vezes, isso é muito interessante, Sandra, as pessoas feridas acham que são perseguidas, Sim. que o problema sempre está no outro. Injustiçadas. Injustiçada e perseguida. A pessoa me persegue. Aí ela muda de trabalho. Aí ela fala assim, esse chefe está me perseguindo. Aí ela muda de novo. É o vitimismo. Exatamente, que também é ligado à rebeldia. Aí ela muda de igreja, ela muda disso, ela muda daquilo, porque o problema sempre está no outro, não está em mim. E comecem a observar, Deus sempre vai colocar situações para te confrontar, porque Ele não vai tirar a sua rebeldia te dando, né, aquela... Glórias, honras. Não, te dando, vamos dizer assim, a personalidade de Moisés. Porque para Moisés ser o homem mais paciente do mundo, ele matou um egípcio antes. Então, vamos lá que Deus confrontou ele muito. Ele foi muito confrontado. Ele passou 40 anos no deserto para depois, aos 80 anos, começar o ministério dele. Não quero esperar 40 anos. Então, assim... Existe um propósito para esse tempo. Então, isso é muito importante, né? Nós identificarmos isso. De onde veio? A raiz foi onde? Foi meu pai? Foi minha mãe? Foi minha avó?
foi alguém, um professor na infância que me humilhou na frente dos meus amigos. E eu jurei para mim mesmo que eu jamais seria humilhado e que alguém que tocasse em mim, né, com certa voz de autoritarismo, eu não iria aceitar. Ao invés de me submeter, eu ia me rebelar. Então, assim, eu creio, porque Deus está me falando que as pessoas estão vindo à memória de vocês, de onde surgiu, né, esse sentimento que gerou em vocês e que um dia gerou em mim e pode ter gerado na Sandra, essa rebeldia, né? Eu já passei muito por isso, irmãos. Eu não estou falando de algo que eu não vivi. Eu estou falando de algo que eu vivi porque eu não tive pai, praticamente, ausente. Eu fui órfã de pai vivo. Mas isso só no curso presencial, quem for fazer vai saber da minha história. Mas eu queria dizer que eu tenho autoridade para falar disso porque eu era extremamente rebelde e eu não aceitava, né, as pessoas trazer voz de comando sobre a minha vida. Porque apesar do meu pai ser ausente, as poucas vezes que ele esteve presente na minha vida, ele sempre veio com muito autoritarismo, com muita cobrança, né? Não tinha elogio, é muita cobrança, é muito peso em cima. Então, eu não tive um relacionamento saudável com ele, que gerou essa rejeição, que gerou essa rebeldia e fez com que eu me comportasse de maneira rebelde, né? Então, eu gostaria, assim, que Deus pudesse estar falando isso com vocês, como falou comigo há 15 anos atrás, e que ele veio trabalhando. Mas o mais importante, irmãos, eu vou falar com vocês, não é Deus só falar, é você querer a mudança. Porque é muito bom, às vezes Deus já falou com você também, que Deus está me falando, que muitas pessoas Deus já falou, né? Você já tem algum tempo que conhece o Senhor, Deus tem trabalhado, seu líder já tem falado com você, que tem observado esse comportamento em você. Só que você não quer abrir seu coração para ser confrontado. Porque o confronto, primeiramente, que vem de Deus, dói, né? Porque vai tocar numa ferida. E toda ferida que é mexida, ela dói, né? Você pega uma ferida que está infeccionada, porque é algo que não é tratado, infecciona. E aquela ferida, na hora que começa a mexer, né, que tem pus, tem muita infecção ali, o que gera isso? Gera dor. Mas, posteriormente, gera o quê? Gera cura, cicatrização, né? E gera testemunho, porque da mesma forma que você passou por isso, Deus vai te usar para ajudar outros que estão passando ou passarão por isso. Então, queira verdadeiramente não só ouvir a voz de Deus a respeito de onde veio essa rebeldia, mas queira abrir seu coração e falar: Senhor, me trata, me ajuda, eu preciso ser outra pessoa. Porque, irmãos, nós não estamos levantando contra homens, nós estamos levantando contra Deus, né? Primeiramente contra Deus. Então isso é muito sério e é muito assim, é algo que trava a sua vida. Né? Uhum. É algo que impede de você caminhar conforme Deus quer, no seu trabalho, nos seus projetos. E outra coisa, igual eu mencionei anteriormente, se você tem problema, né, com rebeldia com seus pais, como que Deus vai te dar um marido? Você que está na igreja, pedindo a Deus, tem mais de 10 anos que você está na presença do Senhor e fala: ô pastor, eu não casei até hoje. Você já parou para pensar por quê? Existe a questão do tempo de Deus, eu creio. Existe o tempo também das nossas consequências de escolhas erradas. Mas existe também a rebeldia. Vocês já pararam para pensar nisso? Você precisa estar preparado para receber a bênção. Exatamente, porque senão isso vai estender para sua nova casa. Sua nova família. Ou seja, você não vai se submeter a seu marido. E é o que acontece muitas vezes, né, que as pessoas me procuram para falar justamente isso. Que elas não conseguem se submeter ao esposo. Mas não é o esposo que está te pedindo submissão, é Deus. Você se submete a Deus, não é seu marido. Seu marido é uma consequência do que Deus está te pedindo. Então, se você tem essa consciência de que é algo profundo, que você está literalmente agredindo a Deus com essa postura de rebeldia, você vai querer mudar. E olha, eu quero encorajar vocês, porque não é fácil, mas o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele nos auxilia no processo de cura. Jesus traz a revelação, ele confronta e ao mesmo tempo você recebe consolo. Olha que lindo. Você vai recebendo consolo
do Espírito para que você dê conta de dar mais um passo. Agora eu vou subir mais um degrau. Agora eu vou subir mais outro degrau. Não importa a velocidade que você suba o degrau. O importante é que você suba e não retroceda, porque o Senhor não está naqueles que retrocedem, né? Então isso é muito importante. Queira verdadeiramente ser transformado, porque isso vai gerar muitos frutos, né? Muitos frutos para o Senhor. Eu creio nisso. E eu creio também que Deus é a pessoa mais interessada de te transformar, não é você, né? Não é você que é interessado. O maior interesse é do Senhor, né? Amém. Amém? Eu queria só completar aqui, porque você citou anteriormente essa passagem aqui em Romanos 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você leu até o 2. Sim, Romanos 1, 2. E a quem nós devemos autoridade? A quem nós devemos... Quem são essas autoridades que são instituídas por Deus? São todos os governantes humanos, são os policiais, os juízes do país, as mães, os pais, os líderes da igreja, independente de como você vê a realização dele dentro daquele cargo que ele tem. Ainda que você não concorde com a forma dele agir, ele é uma autoridade. E uma coisa muito interessante também que eu coloquei aqui é que a igreja, ela não é uma democracia. Você sabia, pastora? A democracia é o governo do povo para o povo. E a igreja é uma teocracia. A igreja é o governo onde a gente sempre tem esse louvor, né? Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, lembrando que a igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. Uma teocracia. Isso é uma coisa interessante também. E dentro da igreja tem todo aquele organograma de liderança, onde nós devemos nos submeter, ainda que eu não concorde com a forma como você lidera. A questão é como você falou, não está na pessoa, mas no cargo que ela exerce. E isso traz bênção para a minha vida, porque o espírito de rebelião, como você falou, ele é tido como um pecado de feitiçaria. Sim. Não Como é um verdade? pecado de feitiçaria. Você deixa de buscar, porque o que é o feiticeiro? Né? Ele deixa de buscar a solução no Senhor, no nosso Deus, para buscar no mundo oculto, nos demônios. E por isso que o pecado de rebeldia é comparado com de feitiçaria. É como um pecado de feitiçaria, porque você deixa de seguir os princípios de Deus para querer seguir os seus princípios. Você tira a autoridade de Deus, porque você não quer. Você está se rebelando, você está indo contra essa autoridade de Deus. Então, por isso que é um pecado de feitiçaria. Como um pecado de feitiçaria. Como isso é grave? Muito grave. E para finalizar, irmãos, o que você precisa fazer? Confiar em Deus. Você sabe por que você precisa confiar em Deus? Porque Deus te ama e Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Ele conhece o seu deitar e levantar. Por mais que você ache que você sabe o que é melhor para sua vida, você não sabe. Eu queria te dizer isso. Não queria te deixar triste, não. Mas eu quero falar a verdade. Você não sabe o que é melhor para você. O Senhor sim sabe o que é melhor para sua vida. Porque Ele tem pensamentos de paz e não de mal, né? Para te dar o fim que vocês desejais. Então, assim, eu queria colocar isso para vocês. Confiem no Senhor, né? E pensem no próximo. Quando você se rebelar contra alguém, pense que ele não é um inimigo. Ele é uma pessoa, né? Ele é um ser humano como você. Apesar de estar acima de você. Mas pensa também como que ele não é um inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele é um ser humano, criado por Deus também. Então você está ferindo essa pessoa, porque ele também é imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos entrar para as perguntas? Nós temos pouco tempo. Tem várias pessoas comentando aqui que gostaram muito da palavra de hoje. Amém. Estão perguntando se essa live vai ficar salva. Vai sim. Não vai. Por quê, Silas? Não salva não para você ver. Vai ficar salva sim, tá?
a live, todas daqui para frente, em nome de Jesus, serão salvas, sim, para você poder assistir depois com mais tranquilidade ou para alguém que você conhece que não pôde assistir. Envia para alguém, exatamente. A próxima live vai ser sobre bastardia, que é filhos fora do casamento, fora da aliança do casamento e as consequências que isso traz para a vida da pessoa. E como que ela pode fazer para poder estar alinhando isso com a palavra de Deus. Exatamente. Depois disso já ter acontecido, o que fazermos para estarmos alinhando essa questão de sermos gerados fora da aliança do casamento, fora das bênçãos, da segurança de um casamento, né? Verdade. As pessoas estão dizendo aqui que gostaram muito da live sobre dependência emocional. Nós podemos mais para frente falarmos novamente sobre isso, mais especificamente, por exemplo, sobre codependência, sobre o uso de drogas. Se vocês quiserem, vocês podem estar comentando aí. A gente pode estar falando sobre a dependência, a codependência, que seria mais específico para as pessoas que têm dependência de parentes que são usuários de droga, tá? Ou então, Sandra, também sobre identificando laços de alma. Sim. Que é muito importante também esse tema que nós vamos trazer mais para frente. Tá? Enfim, vocês podem sugerir aí também, embora nós já definimos que a próxima live será sobre bastardia, mas aqueles assuntos que vocês gostariam de nos ouvir falar aqui, que você tem dúvida, você pode estar colocando aí no comentário, que será avaliado, a nossa equipe aqui vai estar levando em consideração e nós vamos estar preparando sobre esse tema. Eu gostaria que você desse um print nessa tela e enviasse aí para os seus contatos, tá? Amém. O nosso Instagram da igreja é Face do Leão. O da pastora Maria é M. Pia Barroso e o meu, Sandy Furbino. E você também pode nos seguir pelo YouTube, tá? Pelos canais do Instagram da igreja, né? Nós estamos aqui no bairro São Bento, você pode vir nos fazer uma visita. Em breve nós estaremos com a nossa programação normal, que é o culto de libertação às terças-feiras e o domingo, que são os cultos de família. Será um prazer receber você aqui. E em breve nós estaremos também com o nosso ministério, Amém. Né? Com as nossas aulas presenciais às quartas-feiras, de 7h30 às 10 horas. Você será muito bem recebido, irmão. E se você quiser mandar alguma mensagem, né, no individual, né, no direct, quiser mandar uma mensagem para nós, ou também no WhatsApp, né, pessoal de nós duas, vocês podem mandar, fiquem à vontade, porque a gente pode atender vocês de uma maneira mais assim pessoal, para a gente identificar, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem nos procurar, nós estamos aqui para servir vocês. E nós queremos pedir também que você divulgue as nossas lives, divulgue o nosso intervalo com Deus, que é uma forma de você estar cumprindo o mandamento do Senhor, de evangelizar. Nós temos outras lives na igreja também, tem a live dos jovens no sábado. Tem as lives do pastor, do nosso apóstolo, o Yuri, que são as quartas e sextas-feiras. É uma forma de... E temos o culto também, que é transmitido pelo YouTube e no Instagram do pastor, do apóstolo Yuri. Certo? Que é uma forma de você estar evangelizando. Você está divulgando a palavra do Senhor, que é um mandamento. Então, se você não se sente ainda à vontade ou não tem essa oportunidade que nós estamos tendo, divulgue. É uma forma de você estar contribuindo com a obra do Senhor. E no mais... É isso. Nós queremos agradecer... Mais uma vez a presença de todo mundo. O incentivo de você, a sua presença. E... beijo no coração. Um grande beijo, que Deus possa abençoar, que essa palavra tenha um alcance muito grande dentro do seu coração. Verdade. Que venha trazer cura para você, que você possa se identificar, se você tem sofrido com essa doença chamada rebeldia e orgulho, e que você possa ser curado. E nós contamos com a presença de todos e muitos mais na próxima segunda-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Beijo. Um beijo para vocês. No coração. Amém. Sabe? No coração.